10 sinais que você pode estar sofrendo de estresse crônico e o que fazer para melhorar isso, tá? Nesse vídeo você vai saber. Pois é, pessoal, atualmente cada vez mais pessoas estão nessa condição de estresse crônico, tá? E muito raramente é identificado da forma correta e pior ainda, mais raro ainda é ser tratado da forma correta. É uma verdadeira epidemia de pessoas com estresse crônico sem saberem. E você? Será que você está sofrendo disso? Bom, então presta bastante atenção nesse vídeo, que essa informação é muito importante para você. Muitas vezes essas pessoas apresentam fadiga crônica, problemas de insônia e até mesmo depressão, tá? Ou quadros parecidos com depressão. Mas na verdade, o que está por trás disso é esse quadro de estresse crônico e esses sintomas são reflexos disso. Então, se você está com estresse crônico, não adianta você, por exemplo, tomar mais café para ter mais energia. Não adianta você tratar como se fosse uma depressão. Não adianta tomar o remédio para dormir, tá? Se a causa for essa, você precisa tratar essa causa do estresse crônico. E quando identificado e tratado corretamente, é muito fácil de recuperar. E esse quadro, pessoal, de estresse crônico pode ser mais leve ou mais agravado, tá? Eu diria que atualmente, de cada 10 pessoas que nos procuram para fazer consulta, no mínimo 3 estão sofrendo de estresse crônico. São pessoas que, por exemplo, passaram recentemente por algum período de sobrecarga de atividades, jornada dupla de trabalho, são mães que engravidaram, por exemplo, e ficaram cuidando do bebê sem dormir direito, são pessoas que passaram um período aí com sono muito reduzido, de 5 a 6 horas no máximo por dia, ou seja, pessoas que se sobrecarregaram por algum período, tá? Isso levou a esse quadro de estresse crônico. Só que hoje em dia isso é muito comum. Então vamos aos 10 sinais, tá? Presta atenção para ver se você tem. Então, o primeiro deles e o mais clássico é a fadiga crônica, ou seja, a pessoa acorda cansada, passa o dia inteiro cansada, precisa tomar às vezes estimulantes, cafés para conseguir produzir. Geralmente essas pessoas não têm energia para fazer atividade física, então esse é um sintoma clássico e também é um dos primeiros a melhorarem com o tratamento. Número 2, as pessoas têm vontade repentina de comer doces ou farináceos, tá? Por que isso? Porque no estresse crônico, os níveis de bem-estar caem muito, então o organismo procura, alguma coisa para compensar isso e gerar um bem-estar. Número 3, quadros de insônia, dificuldade para dormir. O mais comum é começar a acordar no meio da noite, tá? Esse é um sintoma clássico de estresse crônico. Isso ocorre porque os níveis de cortisol ficam desequilibrados. 4, ganho de peso. Quando a pessoa entra nesse quadro de estresse crônico, o corpo entra no modo de sobrevivência, ele começa a reduzir o metabolismo, acumular gordura. Então a pessoa vai acumulando cada vez mais peso. 5, piora do raciocínio, tá? Porque o estresse, a gente até fala, emburrece a pessoa. Inclusive, houve um caso em que eu atendi faz pouco tempo, em que em 20 dias a pessoa me relatou: nossa, meu raciocínio, minha memória já é outro. Eu tive isso a vida inteira, eu tive problema de memória, por exemplo, e agora até o meu marido percebeu, depois de 20 dias de tratamento, que a memória dela estava muito melhor, né? Desde que ele conheceu ela, ela sempre teve a memória ruim. Então você imagina quanto tempo essa pessoa não passou com um quadro de estresse crônico. Número 6, ansiedade e até mesmo suscetibilidade maior para ataques de pânico, tá? Crises de pânico, que hoje em dia também é muito comum. Por quê? Porque com os níveis de cortisol desequilibrados, isso fica mais predisposto. E além disso, o estresse crônico ele depleta vários nutrientes importantes, por exemplo, o complexo B. Isso torna o sistema nervoso da pessoa mais desequilibrado. 7, falta de libido, tá? Porque quando ela está em estresse crônico, isso começa a afetar a parte hormonal. 8, dores de cabeça, tá? Pode ser um sinal. 9, uma tosse seca que não passa com tratamento nenhum, tá? Às vezes a pessoa fica tratando com antibióticos, com N tratamentos, remédios, né? Tentando tratar essa tosse crônica que não passa de jeito nenhum, porque a causa é o estresse crônico que não está sendo tratado. E número 10, a depressão, tá? A pessoa entra num processo de burnout, com esse estresse crônico que vai piorando com o tempo, e esse quadro se assemelha muito a uma depressão. A pessoa está exausta, ela não tem energia, ela não tem mais motivação, ela não consegue mais sair de casa, ela não consegue mais fazer as atividades dela, porque ela está realmente exausta. Então hoje em dia, pessoal, é muito comum, cada vez mais pessoas estão sofrendo de estresse crônico, em maior ou menor grau, e isso raramente é identificado e tratado da forma correta, tá? E quando tratado da forma correta, isso é facilmente resolvido. Inclusive, nós já atendemos vários casos assim. Então, se você identificou
que você tem um ou mais desses sinais, que pode ser o seu caso, e você quer fazer uma consulta online conosco, eu vou deixar o link aqui embaixo, é só você entrar em contato, tá? E mandar mensagem pelo WhatsApp. E se você quer mais conteúdo como esse, segue o nosso canal, tá bom? Um abraço!